Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bom estarmos de volta hoje, quinta-feira, dia 2 de julho. Estamos já no mês do meio do ano, né? Passamos já a metade do ano e Deus seja louvado, todo o tempo a Ele pertence. Estamos debaixo do controle dEle. Vamos cultuá-lo na noite de hoje, no culto de oração, louvor e gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas através de Jesus Cristo. Nossos cultos só têm uma razão de ser. Não nos reunimos em torno de nós mesmos, mas em torno de Deus através de Jesus Cristo. Por isso que o culto bíblico, ele precisa ser centrado sempre na pessoa de Jesus Cristo. Por meio de quem Deus convergiu todas as coisas à luz da sua palavra. Vamos cultuá-lo nesta noite, fazendo isso, entendendo nossos corações, que só Jesus Cristo é o centro das nossas canções, das nossas orações e da pregação da própria palavra dele, do próprio ser dele. Então vamos avançar nesse processo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Eu quero dar alguns avisos. Entre esses avisos, o plantão diário da igreja. Esse plantão ele funciona diariamente, então tem líderes espirituais dando plantão na igreja de domingo a domingo. Gratidão a Deus pelas doações, ofertas, pelos dízimos, e quero então agradecer aos meus amados irmãos pela maneira como carinhosamente têm respondido com fidelidade na dedicação para sustento da obra do Senhor. Deus seja louvado. Ao mesmo tempo, quero agradecer aos irmãos pelas doações para o irmão Edson, com as fraldas geriátricas e também fralda geriátrica, também leite desnatado. A parte que ainda sobra, nós vamos continuar doando também para o Lar dos Anciãos, onde temos também a irmã Dulcinalva ali sendo cuidada naquele Lar dos Anciãos. Bom, eu quero também pedir aos meus amados irmãos que continuem lendo a palavra de Deus. Nós temos o guia de leitura bíblica no grupo de Zap, nós temos o nosso relógio de oração, não se esqueça. Se você também do canal quer ter participado do nosso relógio de oração, começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite. Escolha um desses horários, entre 6 a 10 da noite, e coloque-se em oração e gratidão a Deus. Nosso culto, o culto doméstico, os líderes devem desenvolver isso nos seus lares, ou continuar fazendo isso. O discipulado via chamada de vídeo, devem ser feito isso constantemente. Temos também alguns irmãos que estão enfermos, e eu quero pedir aos meus amados irmãos que estejam atentos. Hoje eu vou pedir até diferente. Na hora da oração eu vou pedir a Marcelo para colocar os nomes desses irmãos. Eu não vou citar aqui tantos irmãos, mas a gente vai ver uma lista desses irmãos aqui que são enfermos. E aí nós vamos orar por eles. São vários hoje, inclusive nosso irmão Edson voltou para a Santa Casa de Misericórdia em virtude do processo de diabetes dele. Voltou agora na terça-feira e provavelmente ficará lá mais 2 dias. Então temos vários irmãos aqui pelos quais devemos orar. Tem os parentes de Maíse, seu Cacá, Zuleide, Lau, Renilson, Dora, porque perdeu a sua vovó, nossa irmã Maria de Jesus, Auristela pedindo por Expedito e Edson, Faustino, Renato, Marilene, Jotinha, Edson, já falei aqui por Diana, que é Edson e Diana, e Damiana também família, seus familiares, Izzy também e familiares, a mãe de Rogério, Rosa de Cid, Maria de Lourdes. Esses são os irmãos pelos quais devemos orar. Quero acrescentar hoje também a vida, a saúde do filho da nossa irmã Milena, Eduardo. Temos também a mãe de Lucinha, pela qual também já oramos há tempo. Vamos continuar orando por eles. Tá certo? Esses são os irmãos que devemos orar. Quero encorajar meus irmãos hoje, alguns deles que nos visitam aí. Temos a Laís Santos,
Hudson de Conce, Vanilde, Aline, Israel, a Auristela também Cirideira, Priscila e família em Santo Antônio, Caroline, pastor Aglailto lá de Fortaleza, Dilma de Cid lá de Camamu, Dora, Edileuza também da Pibissage, Juliana, seus tios. Também eu quero dar um alô aí para Maltides e Nelson, são meus tios aí em Santo Antônio, também crentes no Senhor e cultuam conosco, e também a irmã Nelly. Esses são os irmãos que a gente hoje aqui vai encorajá-los na fé em Cristo Jesus. Esses destaques, irmãos, aos visitantes, aos irmãos da igreja, entre esses alguns que a gente vem destacando aqui, é para simplesmente dizer a esses irmãos: nós não esquecemos de vocês, a igreja não esqueceu. Estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente somos um corpo em Jesus. Deus abençoe a todos esses irmãos aí. Temos um abraço então aqui hoje para Eliana, Maria, Eliene, Júnior, Priscila, Inadson, Lúcia, Cecília, Milânia, Eduardo, Isabelle, esse povo de Deus aí, Bartolomeu, Joca, Kelly, todo esse povo de Deus que está nessa caminhada servindo ao Senhor. Forte abraço a esses irmãos. Eu quero nesse instante orar pelos enfermos. Eu vou pedir a Binho hoje, vou trocar o orador oficial da oração pelos enfermos. Nosso irmão Marinaldo Binho vai orar pelos enfermos. O nome desses irmãos vão estar aqui numa relação, e aí você também pode já copiá-lo e orar também nos seus momentos de intercessão. Marinaldo, vamos orar pelos enfermos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos o teu Santo Espírito, Pai, que possa ajudar esses servos e servas do Senhor que estão enfermos. O Senhor é o único que pode, Deus, sustentar, alimentar esse povo, Pai. Amém. Deus, ainda que a ciência não dá jeito, mas o Senhor é o único que é capaz de sustentar este povo, Pai. Amém, Deus. Deus, neste momento, te peço o teu Santo Espírito, que possa ajudar, Pai, pessoas que estão com câncer, pessoas, Pai, que estão se recuperando do câncer, Pai. Sim. Que o Senhor possa, neste momento, entrar com a ação do teu Santo Espírito. Amém. E que o Senhor, ó Deus, é o único que pode realmente, ó Deus, dar vida e esperança a esse povo, Pai. Amém, Senhor. Aonde nós temos confiança e cremos no teu poder, Pai, para que o Senhor possa sustentar, alimentar, Senhor, na vida espiritual deste povo, ao Senhor, Deus, ajudar a este povo, Pai, a entender a sua palavra. Amém. Assim como, ó Deus, Paulo estava orientando a Timóteo, que o Senhor possa orientar o seu servo, o pastor Jair, que possa, ó Deus, dar direção a este povo, Pai. Amém. Para compreender o teu reino, para a glória do santo nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Deus fortaleça meus irmãos, a cada um de vocês. Fortaleça esses irmãos que estão passando lutas e provações. Queremos, então, nesse instante, fazer um momento onde nós vamos ter uma oração invocatória pela família de Jonas para o momento do culto. Aliás, antes da oração invocatória, eu quero solicitar, a gente vai fazer uma apresentação do pastor André pelo PAP, prega a palavra, uma palavra direta à igreja. Dias atrás ele deu uma palavra à igreja em relação ao projeto do PAP de forma regional, mas ele vai dar uma palavra à igreja como parceiros que somos do Prega a Palavra, ele é diretor executivo. Vamos ouvir o pastor André com esta palavra de gratidão à igreja e também de encorajamento, e logo depois do pastor André eu volto e vou voltar com a minha família para a gente orar. Vamos ouvir o pastor André. Queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Eu sou o pastor André Oliveira, diretor executivo do Ministério Prega a Palavra, e venho, por meio desse vídeo, me dirigir especialmente a cada um dos meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Nova Aliança. Nós somos profundamente gratos a Deus pela parceria e comunhão que nós temos com vocês. Por intermédio do vosso pastor Jair, nós desfrutamos de um relacionamento, mesmo não podendo estar presente e conhecendo muitos dos nossos irmãos que está debaixo do pastoreio do pastor Jair. Nos alegramos por ouvir o que Deus tem feito em vosso meio.
O pastor Jair tem feito um trabalho espetacular no Nordeste do nosso Brasil, a região a qual ele está sendo o nosso diretor, o diretor para essa região. E grupos e mais grupos têm se desenvolvido e crescido e permanecido fiéis na área da pregação expositiva, justamente porque homens como o pastor Jair e os demais pastores que compõem o nosso quadro de professores nessa região têm treinado e capacitado esses irmãos, esses obreiros, a permanecerem fiéis. Nós somos gratos a Deus por cada manifestação de carinho, apoio, oração, pelo investimento financeiro, por vocês abrirem mão do vosso pastor para estar em outras igrejas, em grupos diversos, em diversas localidades do Nordeste, para treinar e capacitar pastores. Muito obrigado por esse amor, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa visão de reino que a Igreja Batista Nova Aliança vem construindo ao longo dos anos. Nós louvamos o nosso Deus por essa realidade. Que o nosso bom Deus, por meio de sua graça e da sua misericórdia, alcance ainda mais a sua vida, abençoando sua família, abençoando todo investimento que você tem feito, abençoando seu trabalho, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus em Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Um forte abraço. Obrigado, pastor André. Nós vamos agora orar pelo PAP. E dessa feita, quem vai fazer essa oração também eu vou fazer a oração pela família, pelas famílias, e Manuel vai fazer. Eu vou orar pelo PAP e Manuel vai orar pelas famílias. Vamos ouvir então agora uma oração com minha família pelo PAP. Graça e paz, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos orar pelo Ministério Prega a Palavra, e depois o Emanuel vai orar pelo início do culto e também pelas famílias. Deus, pedimos a Tua graça pelo Ministério Prega a Palavra. Oramos pela a equipe técnica, todas as regiões, professores, coordenadores. Sustenta Teus filhos em Tuas mãos. Nós pedimos, ó Deus, que amplie todos os projetos, mesmo nesse período difícil de pandemia. Glorifica o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar pela abertura do culto. Senhor, muito obrigado por esse dia. Abençoe todas as famílias que estão doentes. Também te peço que abençoe a abertura do culto, que o culto seja bem pregado, para que um dia as pessoas encontrem Ti no coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Nos abençoe cada dia mais e mais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. Tchau. Obrigado. Deus abençoe a Manuel também orando aí. Agora sim a gente vai para a oração invocatória. E para a oração invocatória hoje nós temos a família de Jonas, Rita e Kaique, que vão fazer essa oração também. Graças e paz, irmãos. Vamos orar e ao nosso Deus que nos ajude a dar força, coragem, entendimento e sabedoria da palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, mais alto que está nos céus, louvado Deus, exaltado seja teu santo nome para todos sempre. Neste momento, Deus e Pai, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Te pedimos, Deus, o teu socorro, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, o entendimento e a sabedoria da tua palavra, a capacidade, Deus, para ler, entender, guardar, memorizar tuas palavras, os teus mandamentos nas nossas mentes, nos nossos corações. Ajuda a cada irmão, a cada irmã a permanecer firme e forte nos teus caminhos, nas tuas direções, que as dificuldades, as tribulações da vida não venham impedindo de te servir, mas ajuda a gente a permanecer forte, firme e forte nos teus caminhos, nas tuas direções, confiando e criando no Deus que a gente serve. A gente sabe que a gente serve é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou céus e terra e tudo foi feito pelas tuas mãos. Ajuda, Deus, essa palavra a chegar, Deus, aos quatro cantos do mundo. É onde essa palavra chegar, este culto chegar, Deus, a gente possa, Deus, todos possam ouvir, possa germinar na mente e no coração e todos possam entender que a salvação está no Senhor, porque o Senhor é Deus, é Pai, é bondoso, é misericordioso e a vida de todos pertence ao Senhor. E o Senhor tem poder para tudo, Deus. O Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder também para condenar, o Senhor tem poder para dar a vida e para tirar a vida, porque todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus. Nos ajuda a ser fiel e a permanecer firme e forte nos teus caminhos, na tua direção. Em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. Um forte abraço no coração aí, Jonas, Rita e Kaique. Vamos para a chamada ao arrependimento. A palavra do Senhor em Salmo 51, verso 4, diz: Pequei contra ti e contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Nós vamos nesse instante orar. Marcelo, ele vai orar pelo momento de arrependimento. Abra o seu coração agora, acompanhe e participe da oração confessando pecados em Cristo Jesus. Marcelo vai nos conduzir a esta oração. Graças e paz, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai soberano, nós rogamos ao Senhor, Pai, por misericórdia, para que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, os nossos entes queridos e, na medida da sua vontade, nos conceder o seu perdão, a sua misericórdia, para que nós possamos ser sarados das nossas iniquidades, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos, Pai, os nossos erros, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que em muitos momentos somos fracos, mas nós confiamos no Senhor e no Teu Santo Espírito de que nenhuma maldade deste mundo, nenhuma dificuldade neste mundo irá vencer aquilo do Senhor que existe em nós, sim, que é o Teu Santo Espírito que habita em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos ao Senhor que nos ajude a corrigir o nosso coração, corrigir aqueles pontos da nossa vida em que nós erramos. Pedimos ao Senhor que nos auxilie, nos ajude a vencer aquelas dificuldades que têm nos atormentado. Amém. E que o Teu Santo Espírito nos auxilie, Pai, nessa jornada de fazer a Tua vontade todos os dias, Amém. Apesar dos desejos do nosso coração, que muitas vezes tem nos traído, muitas vezes tem nos enganado. Mas confiando no Teu Santo Espírito, confiando na Tua palavra, que nós seguimos adiante, seguimos em frente, louvando, agradecendo e bendizendo o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. A proposta agora, após a chamada confissão, chamada ao arrependimento, e isso temos que fazer diariamente, nós vamos para a chamada adoração, por meio de música, por meio de cânticos espirituais. No Salmo 146, os versos 1 e 2, diz-nos a palavra do Senhor. Aleluia! Ó minha alma, louve ao Senhor, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Só o nome de Cristo, doce nome de Cristo, quando ouvimos, nos traz paz. Para você que nesses dias está tão preocupado e está precisando da paz, em Cristo você encontra. Ouça a voz de Jesus, ouça o nome do Senhor. Vamos cantar. E que doce nome é o nome do nosso Senhor Jesus, aquele pelo qual nós dobramos os nossos joelhos e entregamos nossas vidas. Louvemos ao Senhor com este cântico, doce nome. Só
Obrigado, Marcelo Goretti. Vamos prosseguir, irmãos, orando ao Senhor, intercedendo ao nosso Cristo. Hoje é dia de oração e quanto mais oramos, cumprimos a vontade de Deus. Nesse momento de oração, eu quero orar por 2 motivos: suportar sofrimentos em Cristo e glorificar a Deus em nossas ações. E é isso que, mediante o Evangelho, mediante o que Deus fez pela sua regeneração em Cristo, a gente suporta sofrimento por causa de Cristo e a gente glorifica a Deus em nossas ações. Vamos orar por esses 2 aspectos. Deus, nós pedimos ao Senhor que por causa de Cristo e sua obra redentora, mediante as injúrias por causa do nome dele que recebemos, devemos, ó Deus, suportar de maneira que glorifiquemos o teu nome. Te pedimos também, Santo Deus, que possamos glorificar o Senhor em todas as nossas ações, em todos os momentos de peregrinação da nossa caminhada, possamos exaltar o teu nome, bendizer o teu nome no trabalho, em casa, ó Deus, nas mais variadas situações. Glória a ti sejam, ó Deus, encontradas em todas as nossas posturas. A ti seja então o nome exaltado, o nome do Senhor seja exaltado pelos séculos dos séculos, e nós fazemos isto através de Jesus Cristo. Amém. Ok, meus amados irmãos, após a chamada ao arrependimento, após a chamada à adoração e depois de um momento de oração, nós vamos para a chamada à proclamação. A leitura bíblica do Salmo 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é quem conduz a gente até Ele. Tudo Ele começou por meio da palavra e Ele consuma tudo por meio da palavra, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A leitura de hoje para a exposição contínua na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Abra a Bíblia e permaneça com ela aberta e nós vamos então trabalhar a leitura desse texto. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 ao versículo 19. Assim ensina-nos a palavra. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifiquem a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando bem. Deus seja louvado. Pai, obrigado por tua palavra. Ajude-nos a entendê-la clara e especificamente em nossos corações. Por intermédio de Cristo, nós oramos. Queridos, a carta de 1 Pedro já estamos há uns dias desenvolvendo. Pedro escreve para os peregrinos eleitos. Esses crentes, eles foram previamente eleitos segundo a presciência de Deus. Esses crentes também eles foram regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Esses crentes também foram santificados pelo Espírito Santo para a obediência. Eles eram dispersos, estavam enfrentando diversas lutas e provações. Pedro, então, escreve, o apóstolo de Jesus Cristo, para que esses crentes agora pudessem, em meio a sofrimentos, saberem como comportarem-se
e fortalecerem-se pela graça do Senhor Jesus Cristo. O propósito dessa carta nós encontramos especificamente no capítulo 5, versículo 12. Pedro está encorajando os eleitos a permanecerem firmes na graça de Cristo durante todo o tempo da peregrinação. Peregrinação, caminhada cristã. E eles, mesmo debaixo desses sofrimentos, eles deveriam, em primeiro momento, a carta tem duas estruturas, de 1:3 até 2:10, eles deveriam refletir o caráter santo de Deus. Aqui nós temos a vida dos peregrinos posicionados em Cristo como eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus. E esses eleitos deveriam ter uma vida posicionada em Cristo, e essa vida deveria refletir o caráter santo de Deus durante toda a caminhada cristã, em todos os contextos de relacionamentos. E aí entra a parte prática da carta. Pois no capítulo 2, versículo de número 11, nós vamos para a parte prática, com exortações e encorajamentos. E da mesma forma, a parte de posição, ela é preenchida de exortações e encorajamento, como é o teor sempre de cartas, de epístolas. Ele sempre trabalha a ideia de encorajamento com exortações e às vezes contrapõe-se o momento. Às vezes é uma exortação e dando também o porquê que eles devem fazer isso. Sendo que todo esse trabalhar da vida dos posicionados em Cristo deveria ser baseado no sofrimento e na exaltação de Cristo. Como Cristo sofreu, padeceu por causa de de todos os nossos pecados, e também mais ele recebeu um nome que foi sobre todo nome, segundo a carta de Filipenses. Assim também os crentes sofrem baseado nessa postura de testemunhar, de anunciar o evangelho de Cristo, e mesmo que sofresse por causa do nome de Cristo, eles deveriam suportar esse sofrimento e deveriam assim glorificar a Deus, fazendo a vontade de Deus, pois a recompensa acontecerá no retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. É diante desse quadro, dessa proposta da carta, e a gente está agora na segunda parte da carta, a parte B da carta, que é a parte da vida prática dos cristãos. Nós vimos então dias passados o capítulo de número 4, de verso 1 a verso 11, onde os eleitos, a grande ideia anterior mostrou que o padrão da vida de Cristo capacita o crente para viver segundo a vontade de Deus, afastado dos pecados. E agora, uma vez que esses crentes capacitados por Cristo e pelo padrão de Cristo, eles vão viver a vontade de Deus, afastados do pecado, Pedro agora traz um outro encorajamento, mas também com algumas exortações. Vamos verificar isso então a partir do capítulo 4, versículo 12. Qual é a grande ideia desse texto? Capítulo 4, do verso de número 12 até o verso de número 19. A grande ideia desse texto é que os eleitos suportam alegremente os sofrimentos, fazendo a vontade de Deus, porque dessa forma participarão da glória de Cristo. Anotem, sei que ficou um pouco grande hoje, mas essa é a proposta. Os eleitos suportam alegremente os sofrimentos, fazendo a vontade de Deus, porque dessa forma participarão da glória de Cristo. Aqui ele está mostrando também a forma contínua dos eleitos suportarem o sofrimento mediante a glória de Deus, mediante a capacitação também de Cristo. Vamos ver a primeira tese do autor, apóstolo Pedro, presbítero também no Senhor. Ele vai trazer nesse cenário de sofrimento e de perseguição, e aqui mais uma vez a gente vai verificar essa ideia de sofrimento e de perseguição, mas a gente vai verificar também a ideia da glória revelada. E aqui é muito clara, exatamente baseado sempre no caráter do sofrimento de Jesus e no caráter da glória revelada do Jesus exaltado. Vejamos então os versos 12 e 13.
Porque ele traz uma proposta que vai sustentar essa grande ideia. Os eleitos suportam alegremente os sofrimentos, fazendo a vontade de Deus, porque dessa forma participarão da glória de Cristo. Isso significa dizer que a vida do cristão é uma vida que todos os insultos por causa de Cristo não deve ser estranho a uma vida cristã. Isso é muito importante a gente ter entendimento. E a primeira exortação que aqui o apóstolo Pedro vai fazer é que os eleitos suportam os sofrimentos com alegria na esperança da glória de Cristo. Os versos 12 e 13, eles dizem que os eleitos suportam os sofrimentos com alegria na esperança da glória de Cristo. E o que é aqui defendido nessa exortação? Ele vai chamar os amados aqui, mostrando que eles são de Deus queridos, e ele diz: amados, olha, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Ou seja, o que ele está dizendo é que o sofrimento não deve ser algo estranho à vida do crente. Isso aqui é importante, porque as aflições na vida dos crentes deve ser algo, por causa do nome de Cristo, deve ser algo que eles entendam como natural, não como estranho. É bem verdade. Existem muitas pessoas que têm tremenda dificuldade de entender provas na sua vida por causa do Evangelho. E elas dizem que os crentes não podem enfrentar isso e que não nasceu para engolir sapos. Pedro está dizendo que aos eleitos, uma vez que estavam no cenário de dispersos e peregrinos, perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo, Pedro está dizendo: olha, vocês não devem achar estranho os sofrimentos que vos acontecem por causa do Evangelho. E aqui você tem essa ideia de sofrimento, ela vai se repetir, e a ideia também de glória e glória vai se repetir, porque aqui ele traz o assunto do sofrimento de Cristo e o assunto da exaltação de Cristo. E aqueles que participam do sofrimento por causa do nome de Jesus Cristo, eles também vão participar da glória de Cristo revelada pelo Pai na volta dele. E aqui agora ele vai trazer uma adversativa no verso 13. Quando ele fala que os crentes não devem achar estranho a ideia de passar por diversas provações, sofrimentos. E ele diz o porquê, porque ele traz uma adversativa aqui. Ele diz que ao invés de você estranhar o sofrimento, e quem sabe até a ideia aqui de murmurar, de ficar criticando, lamentando a vida, dos sofrimentos na sua vida cristã por causa do Evangelho, por causa da sua fé, porque você não é aceito num trabalho, às vezes porque você não é aceito dentro de casa, porque você não é aceito em determinado lugar, pela defesa da fé que você tem, ele disse: não vos seja isso estranho. Mas, o contrário, ele traz uma adversativa, ele vai explicar com um contraste. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Aqui ele está falando do sofrimento de Cristo, daquele processo todo até a via da cruz, até a via cruzes, até o momento que ele é crucificado, ele é escarnecido, ele é zombado, tudo ele sofreu para a glória do Pai. Mas por causa de todo esse sofrimento, o Pai deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. O Pai deu a ele poder nos céus e na terra. O Pai o exaltou soberanamente. Então ele diz, ao invés de o crente, o cristão, achar estranho o sofrimento por causa de Jesus Cristo, na verdade, o crente deve se alegrar. Ele está citando aqui também aquele mesmo princípio, Pedro, de Jesus nos evangelhos, principalmente o de Mateus no Monte da Bem-aventurança. Lembra que Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ele vai dizer lá nos versos 10, 11 e 12,
quando em Mateus 5, ele está falando para os discípulos. Ele está encorajando os discípulos por causa das lutas e provações. E lembre que lutas e provações não faz parte apenas da nossa vida agora como crente e nem daqueles peregrinos dispersos na época de Pedro, mas sofrimentos fez parte da vida dos profetas. Veja então, se você for para Mateus, o Mateus capítulo de número 5, os versos 10, 11, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarde, perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele disse que o motivo por qual devemos nos alegrar, ou deveriam os apóstolos se alegrar, porque assim também foram com os profetas que viveram antes deles. Então, o que é que ele diz? Durante o sofrimento, durante a peregrinação cristã, todo sofrimento que você passar por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé, isso é motivo de alegria para você. Olha, se você está sofrendo hoje por causa de uma ação pecaminosa, isso não é motivo de alegria. Se você está sofrendo agora por causa de um erro seu, de uma soberba sua, isso não é motivo de alegria. Mas se você está sofrendo porque você foi fiel a Cristo no seu trabalho, na escola onde você estudou, ou na escola onde você está estudando, no cenário de convívio, de relacionamentos mais variados que você possa ter, se você está passando dor, passando sofrimento por causa do nome de Jesus, é nisso que você deve se alegrar. E aí a adversativa traz isso: mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Jesus. Quando você sofre por causa do Evangelho, você está também participando do sofrimento de Jesus. Na verdade, você está se identificando com Jesus. E aí ele traz uma finalidade: para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Isso significa dizer que aqueles que participam do sofrimento no Evangelho, por causa do nome de Jesus, eles também serão participantes da glória na revelação vindoura. Quando Cristo voltar com a glória do Pai e seus santos anjos, você também participará dessa glória. Então Pedro está encorajando os irmãos de uma maneira muito clara. Pedro não está encorajando os irmãos dando a eles alguns benefícios terrestres passageiros. Pedro está dizendo: suportem o sofrimento por causa do Evangelho, porque Deus já recompensou vocês como recompensou Jesus. Esta é a proposta. Diante disso, os eleitos suportam sofrimentos com alegria na esperança da glória de Cristo. E eu quero então já trazer um aspecto dessa aplicação para a gente, A primeira verdade, irmãos: quando nós sofremos por causa do Evangelho, isso deve ser motivo de alegria, porque a gente se identifica com Cristo no sofrimento e a gente se identifica com Cristo na sua glória vindoura. Talvez você esteja esperando uma motivação para permanecer um crente apesar das lutas que está enfrentando. E a motivação que eu quero dizer para você não é um carro novo, não é benefício materiais passageiro. A motivação, o encorajamento para você suportar os sofrimentos por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, é que você na eternidade vai usufruir da glória do Pai, porque você, como eleito, suportou tudo no Senhor e se identificou com Ele. O segundo aspecto, do 14 a 16, que a gente agora vai ter como grande ideia, é que só os sofrimentos que os eleitos suportam em favor de Cristo glorificam a Deus. Aqui ele vai ser mais específico. Na verdade, a gente tem uma só grande ideia, um pensamento só de 12 até o versículo de número 19. Mas Pedro está desenvolvendo isso de maneira substancial. Ele está sustentando alinhadamente o pensamento. Ele está construindo o pensamento. Então, o primeiro pensamento: os eleitos suportam o sofrimento com alegria na esperança da glória de Deus. Agora ele vai dizer: só os sofrimentos que os eleitos suportam em favor de Cristo é que glorificam a Deus. Significa dizer que aquele sofrimento que você passa por causa dos seus erros,
da sua soberba, da sua vida gananciosa. Isso não glorifica a Deus. E ele aqui vai trazer essa explicação. Ele traz uma explicativa. Ele diz: se sois insultados, verso 14, por causa do nome de Cristo, se você sofre insultos, se você padece por causa do nome de Cristo, você é abençoado. Olha o conceito aqui de ser abençoado. O conceito de ser abençoado é se você sofre injúria por causa do nome de Jesus. É aquilo que Jesus falou mais uma vez lá de Mateus. Se sois injuriados por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, ele vai trazer uma explicativa. Ele diz: se sois insultados ou injuriados, maltratados por causa do nome de Cristo, sois então abençoados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, onde é que está a glória do sofrimento da vida cristã? Está em você sofrer por causa do nome de Cristo. Não sofrer por causa do seu próprio nome. E aí, às vezes, a gente tem aquela ideia: eu estou sofrendo. Não, calma, deixa eu explicar o que é que ele vai trazer na adversativa do verso 15 e do verso 16. Olha só. Mas ele traz um outro contraste. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Se você sofre por causa de erros que não sejam erros de Cristo, por exemplo, eu vou trazer isso nas Escrituras bem claro. O apóstolo Pedro, ele foi preso por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho, teve o pescoço arrancado. João Batista, ele teve o pescoço arrancado por causa do Evangelho. Tiago, no capítulo 12 de Atos, morreu ao fio da espada por causa do Evangelho. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele diz que sofreu escárnios, açoites, fome, perigos de espada, perigos dos gentios, perigo da parte dos judeus, tudo por causa do Evangelho do nome de Cristo. Se todas as injúrias forem por causa do nome de Cristo, você é abençoado, você está glorificando a Deus. Mas na adversativa do verso 15, se você sofre porque matou alguém, se você sofre porque você decidiu casar com uma pessoa não da fé, se você sofre porque você decidiu abandonar o casamento, se você sofre por causa de um pecado cometido, não glorifica a Deus. E isso não faz parte do sofrimento que identifica a gente com o sofrimento de Jesus. E aí na próxima adversativa do verso 16, ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, o nome de cristão. Se como cristão você está padecendo, está sofrendo, olha a ideia de sofrimento de novo. E aqui é um conceito do autor, exatamente o que é que ele está desenvolvendo. Sofrer na primeira sessão, 12, 13, segunda sessão, sofrer, e também a ideia de ser glorificado e glorificar a Deus no sofrimento por meio do sofrimento de Cristo. Então, aqui, apenas o sofrimento em favor de Cristo qualifica o crente para a bênção. Ou seja, o crente só é um receptor da bênção do Senhor e um passador da bênção do Senhor quando ele sofre tudo por causa do nome de Jesus Cristo. Não injustamente. Não injustamente. Não justamente. Sofrer porque fez alguma coisa errada. Se você, por exemplo, você mata alguém por um motivo banal e você vai preso, esse sofrimento não é por causa do Evangelho. Não é por causa do Evangelho. Esse sofrimento é por um mérito que você teve. Você praticou um homicídio e você vai ter que pagar por ele. Inclusive aqui tem até uma ideia, às vezes equivocada de muitos crentes. Pastor, uma vez uma pessoa veio e pediu a um pastor que orasse pelo marido dela que tinha cometido um homicídio. E orasse para que ele fosse inocentado. Disse, não, irmão, ele não pode ser inocentado, ele matou uma pessoa, ele tem que ser preso. Ô pastor, mas eu quero que ele seja livre. Ele tem que pagar pelo crime. E mesmo arrependido pelo que fez,
ele vai ter que ser preso, ele vai ter que pagar. Então esse sofrimento é pelo mérito dele, o pecado dele. Então aqui, o que Pedro agora está dizendo aos cristãos, na segunda proposta, do verso 14 a 16, só os sofrimentos que os eleitos suportam em favor de Cristo é que glorificam a Deus. Então você pode até achar, não, pastor, eu sofro muito, se é por causa dos seus erros, das suas decisões equivocadas, sem base nas Escrituras, sem respeitar a Bíblia. Esse sofrimento foi você que cavou com suas próprias mãos. Ele não glorifica a Deus e ele não te identifica com Jesus Cristo. Então, apenas os sofrimentos por causa do nome de Cristo, do Evangelho, da defesa da fé, é que identifica você com Deus e com Cristo e glorifica o nome do Pai. Por isso, o que é que a gente precisa fazer? De vez em quando, trazendo uma parte aplicativa aqui, a gente verifica que Cristo na cruz, quando injuriado, ele sofreu, como Isaías disse, que ele foi o servo sofredor. Ele foi ao matadouro como uma ovelha muda. Injuriavam, caluniavam, perseguiam, diziam tanta coisa. Chamou de filho até de prostituta. Jesus foi chamado de filho de prostituta. E ele continuou com o evangelho abençoando as pessoas. Talvez aqui um aspecto, e esse é um desenvolvimento na carta de Pedro, lá na primeira sessão a gente vê isso. Ele diz, olha, você tem que pagar o mal com o bem. Pagar o bem, pagar sempre o mal com o bem, desculpem, deixa eu me produzir melhor aqui com vocês. Sempre pagar o que é feito a você com mal, você devolve com o bem. Paulo, na carta aos Romanos, faz isso. E é isso que faz a gente ser identificado com Cristo. Porque é isso que faz a gente entender a ideia de abençoar e ser abençoado. Quando é que abençoamos, então? Identificados com Cristo, pelos princípios de Cristo. Quando alguém maltrata você, você o abençoa, porque foi assim que Cristo fez. O fato de Cristo na cruz abençoar malfeitores como eu e você. Isso significa dizer que Cristo glorificou ao Pai, mesmo injuriado, maltratado. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Esse é um princípio, inclusive, na teologia bíblica maior, lá em Abraão. A Bíblia diz que é Deus quem faz isso. É Deus quem faz a justiça, a punição, a vingança. Porque em Abraão, como identificados lá na proposta anterior, Deus diz que Abraão abençoaria as famílias da terra. Cristo é o descendente de Abraão. E através de Cristo nós precisamos fazer exatamente isto, abençoar, porque nós fomos chamados para isso, identificados com Cristo, abençoar as pessoas, não amaldiçoar a semelhança de Cristo na cruz. O último aspecto agora é o aspecto, então, da proposta da grande ideia. Veja então, primeira proposta, 12 a 13, os eleitos suportam os sofrimentos com alegria na esperança da glória de Cristo. Isso para que a grande ideia seja construída, porque a grande ideia, os eleitos suportam alegremente o sofrimento, fazendo a vontade de Deus, porque dessa forma participarão da glória de Cristo. E aqui ele mostra o primeiro aspecto, que os eleitos suportam sofrimentos com alegria na esperança da glória. O segundo aspecto, 14 a 16, só os sofrimentos que os eleitos suportam em favor de Cristo glorificam a Deus. E o terceiro argumento do apóstolo Pedro, do 17 até o versículo 19, os eleitos suportam os sofrimentos, fazendo a vontade de Deus face à realidade do juízo. O juízo é a ideia de julgamento. Então, isso aqui completa a grande ideia que a gente está trazendo para vocês. Vamos verificar então. O versículo 17. Ele diz, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? O que ele está dizendo é que o julgamento começa já por nós, cristãos. Se começa por nós, imagine como será com aqueles que desobedecem. E aqui ele vai mostrar, na verdade, uma citação de Ezequiel 9:6. Essa citação mostrando que exatamente o julgamento começa pelo santuário, lá no contexto de Ezequiel 9:6. Começa pelos filhos de Deus. Inclusive a gente vê na Bíblia que os pastores receberão maior juízo.
em virtude deles conhecerem a verdade e às vezes pregarem até coisas incoerentes com a verdade. Veja que o argumento aqui está dentro do processo de... O julgamento começa por casa, começa pelos crentes. Uma vez que nós já entendemos os princípios de Cristo, devemos já trabalhar de acordo com a base nesses princípios, porque Deus julga primeiro os da casa. É interessante que isso a gente vê no livro de Apocalipse. Antes do juízo final, o Senhor começa a julgar as 7 igrejas. Primeiro ciclo de 7 da carta de Apocalipse. O ciclo de 7 começa com o julgamento da igreja. Deus chamando a igreja a fazer a vontade do Pai diante de uma sociedade perversa e diante de um império tirano que está atormentando e martirizando seus filhos. Por isso, então, o Senhor mostra que diante, mesmo em cunho a um cenário de sofrimento, o julgamento começa em casa, porque os desobedientes, eles estão já decretados ao juízo eterno de Deus. Numa versão da linguagem de hoje, da nova tradução linguagem de hoje, diz assim: pois o tempo que começa o julgamento, o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Ok? Então, ele está mostrando que a realidade do julgamento tanto é para o crente quanto é para o descrente. Por isso que para o crente, a realidade é agora. O julgamento já começou. Para os descrentes, no dia do juízo, não tem como mais abrir e resolver as questões. Talvez uma das questões aqui que a gente precisa trazer para você. Se tem alguma pendência a resolver, resolva agora com Cristo. Porque é exatamente esse o momento de nós, como cristãos, autoanalisarmos a nossa caminhada à luz do sacrifício de Jesus e nos submetermos a Ele, que é a forma que Deus julga as nações, é a forma que Deus julga o homem, é a forma que Deus tira o pecado de sobre nós. E ele traz o mesmo argumento, só que trazendo uma outra citação de Provérbios 11:31, ele diz, verso 18, e se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Deixa eu traduzir isso aqui, numa nova tradução. Como dizem as Escrituras Sagradas, é uma citação de Provérbios 11:31. Se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Ele está falando que o julgamento ele é uma realidade clara, tanto para aqueles que hoje creem, tanto para aqueles que desobedecem. E aí, ele traz uma exortativa, em 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador praticando o bem. Por isso, a grande ideia que a gente trabalhou do 17 até o 19, os eleitos suportam o sofrimento fazendo a vontade de Deus face à realidade do julgamento. E o julgamento começa em casa. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor já atuou na vida dos eleitos. Nós já somos julgados e precisamos fazer a nossa vida caminhar de acordo com a vida cristã, identificando-nos com Cristo. Porque assim como Ele morreu, por causa dos sofrimentos em virtude dos nossos pecados, e recebeu a glória do Pai, aqui o padrão é o sofrimento de Cristo, a exultação de Cristo. Os crentes que padecem agora por causa do Evangelho de Cristo, eles estão fazendo a vontade de Deus, eles são abençoados e eles vão receber a recompensa gloriosa com a glória do Filho na sua vinda. O que é melhor do que ser beneficiado com a salvação eterna, participar da glória eterna do Pai, participar da comunhão eterna do Pai? O que é melhor? O que é melhor? Então, o que é que aqui a proposta que Pedro desejava? É que os crentes entendessem que os sofrimentos que, por causa do nome de Cristo, lhe era cometido, não deveria ser algo estranho a eles, mas que eles deveriam entender como normal. Porque eles estavam se identificando com Cristo no sofrimento, como também, por meio de Cristo, seriam recompensados na glória de sua vinda. E isso significaria fazer a vontade do Pai. Para nós hoje, como filhos e filhas de Deus,
diante da nossa realidade atual. O sofrimento que você passa por intermédio da defesa do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo, você glorifica a Deus, você se identifica com Cristo, você faz a vontade de Deus. Agora, querido, se você está sofrendo por causa de pecados cometidos, por causa da sua vida de soberba, da sua vida infiltrada na carne, na pecaminosidade, nos andares ímpios, aí, querido, esse sofrimento é por causa dos seus próprios méritos. Isso até, então, tira da cabeça do crente que ele não deve passar por sofrimento. Tem até umas igrejas por aí com frases, eu acho que já até tiraram depois de tanta gente criticar, mas pare de sofrer. Mentira, o cristão sofre em Cristo. Tem muitos crentes que, às vezes, por causa do sofrimento, da dor, da perda, acabam até dizendo, Senhor, por quê, Senhor? E começa a questionar. Pedro está dizendo, olha, esse sofrimento não deve ser estranho a vocês. Esse sofrimento, inclusive, Deus utiliza para provar a nossa fé. É semelhante ao aspecto de Ló. Ló foi provado. Jó foi provado. E diante da provação, depois do sofrimento, veio a glória. Porque depois de toda aquela caminhada com todas as perdas e também os insultos, as críticas dos 3 amigos, a Bíblia diz que no final Jó teve um estado glorioso. Ali, na verdade, era a identificação com Jesus. O sofrimento todo aquele período. E a glória quando Deus muda o cativeiro. Aí tem muita gente que usa aquilo ali para mostrar que Deus vai mudar o cativeiro agora. Olha você que está sofrendo. Tem até uma música aí, que é a música da vingança do cristão. A vitória tem sabor de mel. Tem gente cantando essa música parecendo que é um caju no abacate. Sei lá, né? Esqueça a ilustração. Tem gente que canta isso aí com uma ideia de estar cantando uma teologia aprofundada. Nada. A música, ela tem um caráter vingativo. Aquele que te viu passar lá na prova e não te ajudou, agora você vai olhar para ele e na glória dizer, viu, cabra. Cabra é um linguajar nordestino que diz, bem feito. O que eu quero dizer para você? O crente não se vangloria da dor do outro se o outro está sofrendo. Seja até o seu inimigo, como Cristo. Ele abençoa. Ele abençoa. Olha Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Depois dos insultos, depois do sofrimento, Jesus abençoou. Nisso nós somos participantes da glória, porque participamos do sofrimento. Paulo, inclusive, está chamando a Timóteo, a gente viu isso na terça-feira, a não se envergonhar, mas sofrer como um bom soldado de Cristo. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Que nessa caminhada cristã a gente aprenda a que todo o sofrimento por causa do nome de Jesus que passamos, glorifica a Deus. É a vontade de Deus. Nos identifica com Jesus e, na glória revelada, também participaremos com Ele para todo sempre. Que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria no sofrimento, porque também haverá alegria na glória, no momento de exultação em Cristo. Tem um cântico que diz, ainda que seja dor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Se é pelo nome de Cristo, sofra e o glorifique até que Ele volte. Mesmo feridos e aflitos diante de lutas, tempestades, louvemos ao Senhor. E ainda deve ser mais forte a vontade de estar perto do nosso Deus. Então, louvemos ao Senhor com este cântico, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti.
perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Obrigado, Marcelo Goretti. Olha, aqueles que participam dos sofrimentos por causa de Cristo, da glória de Cristo, eles também participarão da glória de Cristo no seu retorno. E ainda que seja a morte, seja qualquer circunstância, como Cristo, com Cristo, vale a pena. Não importa a luta que você esteja enfrentando, se é por causa do Evangelho, Cristo te recompensará com a glória do Pai. Se alegre nisso, esteja satisfeito com isso. Vamos orar. Senhor, pedimos graça e misericórdia. Fortalece a vida dos teus filhos nesses dias. Dê aos teus filhos a capacidade cristã pelo auxílio do Espírito, que, ó Deus, desenvolve em nós a capacidade de Deus em Cristo para a obediência no Santo Evangelho. Sim, Deus, nesses dias, então, sustenta teus filhos, independente do que esteja acontecendo no cenário mundial. Fortalece a fé, fortalece o coração, nos relacionamentos. E Deus, que tudo isso, ao término de todas as lutas terrenas, a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé em Jesus Cristo. Sustenta nossos corações, Senhor, para a glória do Pai, através de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Vamos para a nossa súplica permanente. Encerraremos então nosso culto. Após a nossa súplica permanente, a gente conclama para o culto de domingo de manhã. Vamos então?
Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até domingo de manhã, estudando o Salmo de número 30, se assim o Senhor permitir.